Cordiais saudações. Quem vos fala é o Padre Policarpo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que estou doente, estou gripado. Alguns de vocês já leram na comunidade que deixei por escrito, né, que estou doente. Eu contraí gripe 2 vezes em menos de um mês. Em menos de 15 dias, para falar a verdade. E foi no ambiente escolar. Porque enquanto padre eu não recebo salários e nem quero receber. O que eu recebi de graça, que são sacramentos, de graça devo dar, porque os sacramentos são de Cristo e não tem preço. Bom, então eu contraí uma segunda gripe, estou me tratando, fui medicado no hospital, tudo bem. E eu só estou falando isso porque eu não vou editar as minhas tosses, né? As minhas tosses vão aparecer aí. O Igor, que eu presumo ser um jovem, que vai aparecer o comentário dele aí em algum lugar da tela, ele me escreveu pedindo uma ajuda. Sim, e eu decidi ajudar, dentro das minhas possibilidades. Dentro das minhas possibilidades, é claro. E que tudo seja para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Peço a sua bênção. Agradeço pelo excelente vídeo. Seria possível que o senhor abordasse o versículo da 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6? Tenho encontrado dificuldade em responder adequadamente à interpretação que irmãos protestantes costumam dar a esse trecho. Caso fosse possível, gostaria de sugerir a gravação de um vídeo explicativo que trate o tema de forma clara e fundamentada. Então, seu pedido é uma ordem, Igor. Deus te abençoe. Então vamos lá falar desse texto. A primeira coisa que você deve saber é que os protestantes tiram esse versículo fora do seu contexto. O que nós vamos ver. Na Bíblia de Jerusalém, que inclusive vai aparecer aí na tela de vocês, porque eu fotografei, então vai aparecer aí na tela de vocês. Na Bíblia de Jerusalém, lá no primeiro capítulo, ou no primeiro livro, na primeira carta de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Vou ler apenas... vou ler o versículo todo. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a não ir além do que está escrito. Agora a Bíblia de Jerusalém vai estar entre parênteses. O que não está escrito acima do texto. Na nota de rodapé está texto difícil. A frase entre parênteses foi acrescentada por copista escrupuloso que indica que a negação foi acrescentada sobre o seu texto. Tá? Então vamos lá de novo. A palavra não está escrita no texto, segundo esse copista que colocou aí. Então a nota está dizendo que é um texto de difícil interpretação. Agora eu quero ir para para uma explicação.
Inclusive, os livros que eu citei, né, as Bíblias e o livro que vou citar, vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Então, eu tenho aqui Variantes Textuais do Novo Testamento, do Roger Omanson. Análise e avaliação do aparato crítico de O Novo Testamento Grego, que foi publicada pela editora protestante, tá? Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Esse livro aqui. Então, este livro é um livro de uma editora protestante, de autores protestantes, tá? Então, não é a fonte aqui não é uma fonte ortodoxa, não é uma fonte católica romana, é uma fonte protestante e, portanto, insuspeita, tá? É da Sociedade Bíblica do Brasil, como vocês podem ver pelo logo. E como vocês podem ver aqui, que eu vou abrir aqui na página. Bom, então vamos lá ver, né, o que as variantes textuais nos dizem. No capítulo 4, versículo 6. Intérpretes se perguntam o que poderiam significar as palavras mi e per, agigrapte, não além do que está escrito. A premissa do artigo to sugere que essas palavras são uma citação, mas não está claro a que se referem. Veja discussões dessa questão em Free the First Epistle to the Corinthians e Thessalton, the First Epistle to the Corinthians. O tradutor terá que decidir se as palavras, não além do que está escrito, devem ser grafadas como uma citação ou seja, colocada entre aspas. Apresenta várias possibilidades interpretativas. Já houve quem sugerisse tirar essas palavras do texto da tradução, com o argumento do que são, ou melhor, de que são incompreensíveis, de que são uma glosa marginal, que acabou entrando no texto. As duas coisas ao mesmo tempo. Outros sugerem que as palavras se referem de forma genérica às citações das Escrituras que Paulo incluiu em sua epístola. Ainda outros entendem que essa frase designa o Antigo Testamento ou a Escritura de modo geral. Alguns intérpretes entendem essas palavras como um ditado popular, que se referia a normas de comportamento estabelecidas, e não a determinação do texto ou conjunto de textos. Outros defendem a ideia de que Paulo se refere ao que ele escreveu nas metáforas sobre plantar e construir no capítulo 3. Essas diferentes interpretações se refletem na forma de traduzir o texto. 1. Não é considerado citação. Foi por vossa causa, irmãos, que eu disse estas coisas a respeito de mim e de Apolo. Do nosso exemplo, devem aprender a cumprir a norma de não ir além do que está determinado. Isto é, não devem sentir tanto orgulho numa pessoa e desprezar outra. Aí tem aqui BN, que é uma Bíblia. 2. É excluído da tradução. É por vossa causa, irmãos, que eu apresentei isso sob outra forma, aplicando-o a Apolo e a mim mesmo, a fim de que, a nosso exemplo, aprendais a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Tebe. 5.
pretende tratar-se de uma glosa marginal, que acabou por ser inserida no próprio texto. Tá? Essa aqui é a TEB, que eu vou ler daqui a pouco. Moffat, vai aparecer a foto dele aí na tela. Moffat, antes de continuar aqui no texto, Moffat, ele nasceu em 1870 e morreu ele nasceu na Escócia, né, em Glasgow, em 1870 e morreu em 1944 em Nova York, Estados Unidos. Ele estudou na Universidade de Glasgow, foi ordenado pastor da Igreja da Escócia, lembrando que a Igreja da Escócia é a Igreja Presbiteriana. Então, James Moffat, tá? Agora eu vou continuar aqui no texto. Moffat também excluiu isso do texto, explicando que o texto e o significado da frase, que fica entre Mafiti e Inami, estão irrecuperavelmente perdidos. Então, o pastor James Moffat, que também era tradutor, ele excluiu o não ir além do que está escrito. Lembrando, ele era pastor protestante. E 3. É visto como uma designação da palavra do Antigo Testamento ou um ditado popular. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Aí tem aqui a abreviação da Bíblia, que é o NTHL. E essas coisas, irmãos, expliquei em figuras a respeito de mim e de Apolo, para vosso proveito, para que de nós aprendais a regra, nada além do que está escrito, e não fiqueis cada qual torcendo por um contra o outro. Que essa é a versão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma edição católica. A versão popular apresenta uma tradução alternativa que diz: para que aprendam a não ir além das Escrituras. A New Living Translation segue pelo mesmo caminho, entendendo que se trata de uma referência às Escrituras. Uma breve e clara defesa dessa interpretação pode ser encontrada no comentário de Reis, 1 Corinthians. Ele escreve: qual poderia ser o significado desse ir além e perto do testemunho das Escrituras? Dito de forma bem simples, deve ser isso de ter orgulho da sabedoria humana, o que leva a pensar que somos, por assim dizer, mais espertos do que Deus. Então, de acordo com esse livro aqui, Variantes do Novo Testamento, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, de acordo com ele, existem várias interpretações. O texto é difícil, né? O texto é de difícil interpretação, então alguns entendem que São Paulo estava falando do capítulo 3, sobre semear e colher. Outros entendem que está falando de um ditado popular. Outros ainda entendem que ele estava falando do Antigo Testamento. E outros entendem que ele está falando de qualquer escritura sagrada. E outros ainda entendem que isso foi acréscimo de algum copista desavisado. De qualquer forma,
o texto o texto onde está escrito não ir além do que está escrito, está se referindo ao fato de você amar um líder religioso e desprezar outro. Que você não pode fazer isso se as pessoas são servas de Jesus Cristo. Ou porque um fala melhor, o outro não fala tão bem e tudo mais. Então, o texto que fala de não ir além do que está escrito, nesse contexto está falando de não desprezar, porque seja no capítulo 3, Paulo fala que tanto aquele que semeia, o que planta, como o que colhe, tem o mesmo valor, né? Já que é Cristo que faz toda a obra. E que Paulo fala também para que não vos encheis, né? Para que não fiqueis orgulhosos. Então, ele estava se referindo às Escrituras. O Antigo Testamento fala contra o orgulho. E qualquer escritura que viesse a ser escrita, ou que já tivesse sido escrito nesse período, no caso, essa carta de São Paulo, de não ir além do que está escrito. Ou decidir pela tradução ecumênica da Bíblia. Eu decido pela tradução ecumênica da Bíblia, ou pela Bíblia de James Moffat, que retirou do texto. Porque ele disse que, por algumas palavras em grego ali, o texto estava irrecuperavelmente perdido. E na questão da TEB, eles acreditam que foi um acréscimo, então não faz falta, porque você fazer esse acréscimo desse texto de não ir além do que está escrito, acaba confundindo, embolando o texto, complica e atrapalha mais do que ajuda. Tá? Agora eu vou ler na versão da TEB. A TEB é a tradução ecumênica da Bíblia, então ela foi feita de comum acordo. No Antigo Testamento teve participação de judeus, e no Novo Testamento correntes de vários tradutores, ortodoxos, cristãos ortodoxos, católicos romanos e protestantes. Tá? Então, essa Bíblia aqui é um trabalho conjunto cujos tradutores pertencem a diversos ramos das religiões abraâmicas. No caso do Velho Testamento tem tradutor judeu. E no Novo Testamento, autores cristãos de diferentes denominações. Agora vamos ao texto de 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 4, repito, 4, versículo 6. Vamos lá. Por vossa causa, irmãos, que eu apresentei isso sob outra forma, aplicando-o a Apolo e a mim, a fim de que, a nosso exemplo, aprendais a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Então eu acabei de ler a versão da TEB, na qual esse livro aqui, Variantes do Novo Testamento, diz que a tradução ecumênica da Bíblia retirou essa palavra, mas não foi ela a única. Antes dela, o pastor James Moffat, protestante, presbiteriano, calvinista, também tirou do texto porque tornava o texto incompreensível. Então eu espero ter respondido ao buscador Igor. Espero ter respondido ao Igor satisfatoriamente, de forma clara e objetiva, essas objeções. Então não precisa se preocupar com esse versículo, porque quando os protestantes citam, eles citam
fora do contexto, quando, se é que esse versículo é sagrado. Na opinião de James Moffat não era, por isso ele retirou. A tradução ecumênica da Bíblia também. Então, se esse texto é sagrado, ele se refere apenas ao orgulho, para as pessoas não se orgulharem, ou seja, não ir além do que está escrito. Ora, o que está escrito é para não ser orgulhoso, é para ser humilde e para não desprezar os líderes cristãos, criar times, grupos a favor, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Se ambos pregam o mesmo Jesus Cristo, as mesmas doutrinas, ambos devem ser considerados. Então, não ir além do que está escrito, essa seria a interpretação. Tá? Eu prefiro a exclusão desse texto como está na TEP. E é isso. Muito obrigado. Quero dizer assim para vocês, se vocês consideram importante o meu trabalho, quem quiser e puder contribuir com qualquer valor, a minha chave Pix está aqui. A minha chave Pix está aqui. Então, quem quiser colaborar com qualquer valor será bem-vindo. Você pode deixar o recado, que eu vou ler o seu recado com todo carinho aqui no meu canal no próximo vídeo. Tá? Por quê? Porque através desse dinheiro eu posso comprar um microfone melhor, né? Posso ajudar o meu canal, isso também vai ajudar em minhas despesas, comprar livros, porque geralmente muitos livros que eu preciso ler não estão escritos em português, são livros em espanhol, e aí são livros caríssimos. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Se você gostou do vídeo, curta, comente. Se for comentar, por favor, seja educado, não faça ataques pessoais, não ataque aos outros inscritos, discutam na base da argumentação, de atacar o argumento e não o oponente, para que não se torne um campo de batalha. Então, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais e que Deus abençoe a todos vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. E que Ele se lembre de cada um de vocês em seu reino.